Dava, vai me desculpar e vou igualmente pedir desculpas ao painel. Eu sou uma pessoa pouco estudada, eu não sou nem um bocado acadêmico, nem intelectual. Poderia afirmar categoricamente que eu sou boçal, eu sou povo, eu sou da rua, eu vivo a realidade na pele que o povo moçambicano tem estado a vivenciar. Não sou nem um bocado elitizado, sou um jovem que vem do bairro e que pode afirmar categoricamente as coisas que vê. Portanto, quando venho à televisão, sob perspectiva alguma falo de novelas, sob perspectiva alguma falo de fantasias, sob perspectiva alguma me ofereço a mencionar, evidentemente, uma série de pensadores que evidentemente pensaram em função de um determinado contexto, mas o que nós estamos a viver é um contexto completamente diferente, é diverso, e é preciso, a certa medida, nós pensarmos sobre a realidade que nós, enquanto moçambicanos, temos estado a vivenciar, e isto, para mim, é que tem estado a ser a minha força motriz do dia a dia. A Zagaia dizia assim, primeiro me levaram e tu não fizeste nada. Levaram a minha mãe e tu não fizeste nada. Quando levaram o meu irmão, tu não fizeste nada. Mas quando chegar o dia em que vão levar a si, também ninguém fará nada. Isto é uma reflexão profunda, que nós, em particular, pensamos e acreditamos a serem simples versos, estrofes e etc. Mas esta é uma reflexão profunda que nós precisamos, evidentemente, a trazer à tona. Eu não vou fazer uma inferência em função das coisas que eu não vejo no dia a dia. A minha abordagem é muitas vezes baseada em evidências, baseada em coisas que realmente são tácteis e baseadas em coisas que realmente vivo enquanto povo. Atenção, eu sou povo neste exato momento e falo em tonalidade de povo. Portanto, a Chile Sistac morreu. E eu acredito piamente que naquela altura tivera jovens que acusassem Sistac de estar a vitimizar-se. Quando Anastácio Matavelli morreu, existia um grupo de pessoas também que estava a acreditar que o Anastácio estivesse a vitimizar-se. Quando nós perdemos Carlos Cardoso, provavelmente Cardoso queixara das ameaças que estivera a vivenciar, mas também acreditamos que estivesse a vitimizar-se. Isto equipara-se muito a um amigo que tem uma amiga com depressão e esta amiga, a certa medida, vai se queixando frequentemente de estar a ter crises de depressão e este amigo começa a acreditar que a sua amiga está a vitimizar-se até que ela se suicida, até que ela, a certa medida, tira a sua própria vida. É preciso nós não sermos apáticos, é preciso nós não sermos indiferentes, é preciso, a certa medida, independentemente da cor partidária que nós defendemos, independentemente da classe social a que fazemos parte, é preciso nós sermos, a certa medida, amigáveis à dor que o povo tem estado a vivenciar nos dias atuais. Está a dizer que discorda com o professor. O que é preciso nós entendermos é que eu equiparo muito o discurso da Sua Excelência Ministro do Interior com praticamente algumas coisas que o professor estava aqui a dizer. Eu não tenho problemas de mencionar nomes. Sim, fica à vontade. O jornalismo, infelizmente, emprestou-me este lado, que talvez academicamente não seja bom, mas o jornalismo emprestou-me a ideia de que a verdade tem que ser o meu fio condutor. A verdade precisa ser apregoada. E a verdade precisa ser apregoada numa linguagem que seja acessível e de fácil trato, para que a minha avó que está a acompanhar-me neste exato momento consiga entender o que eu estou a tentar, evidentemente, transmitir ao povo moçambicano. É a culpa do jornalismo. Portanto, culpem o jornalismo por isso. Agora, o que nós precisamos entender é que eu discordo em parte com o que o professor está a dizer. Eu discordo na totalidade. Que nós aceitemos ter um ministro do interior que não sabe necessariamente o que está a acontecer com o seu próprio país. Mas eu não acredito que estas pessoas não saibam. Estas pessoas são instrumentalizadas, são treinadas a se fazerem de malucas. Ok, vamos dividir as águas, vamos em partes. Chegamos agora no ministro.
Concorda em o quê com o professor Conrado e o quê que não concorda? Atenção. Sim. O professor Conrado traz um estudo até interessante, que é muito importante, a certa medida, nós não aceitarmos tudo o que nos é vendido pelos meios de comunicação de massa. Sim. Estaríamos diante da teoria das balas mágicas, quando nós dissemos que o poder de influência dos órgãos de comunicação social ou dos mass media é diretamente proporcional a quem o recebe. Sim. Portanto, há quem vem negar isto, e é preciso, evidentemente, recordar ao meu professor, por quem nutro total respeito, estima e volto a reiterar, que existe uma teoria chamada teoria dos efeitos limitados, que na verdade vem rebater e chumbar a ideia de que as pessoas recebem, as massas recebem a informação e como robôs assimilam de forma direta. Há aqui aquilo que nós vamos chamar de filtragem. Há pessoas que têm capacidade de filtrar a informação. Há pessoas, a certa medida, que quando recebem dos meios de comunicação de massa informações desta natureza, têm a capacidade de distinguir o que é e o que não é. E o que é preciso, professor, neste exato momento entender, é que nem todos entendemos assim, que as massas estão a ser instrumentalizadas, que as massas estão a ser usadas, que as massas... Não! A verdade é que nós estamos a ver, não é alguma coisa que nos está a ser contada, é alguma coisa que todos nós, enquanto moçambicanos, vivenciamos no dia a dia. É alguma coisa que até alguns de nós já viveu na pele. Então não é absolutamente nada a ver com a ideia de vitimizar-se, mas é alguma verdade que está a acontecer. E diante de verdades que estão a acontecer, a PGR não pode se calar. Diante das verdades que estão a acontecer, a classe acadêmica não pode se calar. Diante das verdades que estão a acontecer, a classe dos intelectuais não pode se calar. É muito importante que nós nos consciencializemos sobre a dor que realmente o povo está a passar. Primeiro ponto. Não, deixa-me dar continuidade. Agora, é muito importante o seguinte, que nós percebamos o seguinte. A abordagem que o professor trouxe, uma vez mais, é uma abordagem que, a certa medida, trouxe algum tipo de felicidade ao dizer que Venâncio pode, a certa medida, estar a usar de todas estas ferramentas para influenciar. Todos nós temos a liberdade de estudar a moeda nas duas faces que tem. Da mesma forma que eu gostava de convidar ao senhor professor, nas abordagens que for trazer, também trazer o outro lado, que pode constituir verdade, que realmente tenham tentado assassinar a pessoa de Venâncio Mondlane. Não estamos a dizer se foi ou não, mas o que nós vimos, o que as evidências nos conseguiram mostrar, é que naquele momento, ao atirar para o carro da pessoa de Venâncio Mondlane, a ideia central é que talvez fosse atingir o próprio Venâncio Mondlane. Isto nós não podemos descartar. É isto, evidentemente, que eu gostava de convidar o professor, evidentemente, resguardando-se, não precisando mencionar nomes, mas a trazer o outro lado da moeda. Porque senão nós vamos deixar que o povo moçambicano perceba as coisas em um único ângulo, que é incorreto. Nós precisamos entender que neste exato momento, não um candidato político, um cidadão moçambicano pode estar, a certa medida, a sofrer algum tipo de ameaça. A PGR precisa se despir de todas as possíveis cores partidárias possíveis e olhar para este moçambicano. É a PGR que vai nos dizer se foi ou não uma tentativa de assassinato. Mas quando a PGR permanece calada diante de uma situação desta natureza, quando o próprio ministro permanece calado diante de uma situação desta natureza, quando a sua excelência, presidente da República, que talvez devia vir à tona para o seu povo e evidentemente sensibilizar-se com estas crianças que foram vítimas, estas pessoas que sofreram, começa a certa medida a esconder-se, a guardar-se de apresentar-se ao povo e dizer, então nós precisamos entender que há aqui um elemento comum, um denominador comum, e isto precisa nos lembrar que é preciso refletir um bocado. Okay. Se um moçambicano está em apuros, eu estou em apuros, onde é que eu vou queixar? Porque tu tens uma PGR que, a certa medida, também tem muita dependência política, é uma PGR que, a certa medida, você começa a entender que, olha, é tendenciosa, está muito a favor do partido do dia, e a PGR não tinha que se apresentar com nenhuma cor partidária, mas também há interesses ali.
Mano, a questão dos interesses, o conflito de interesse é uma realidade incontornável. Eu estou a falar como povo moçambicano. Não me peçam fato, não me peçam gravata. Eu estou simplesmente a exteriorizar aquilo que o povo moçambicano sente. Pois bem. Então é muito